Jogos Olímpicos Tóquio 2020, sendo realizado em 2021, cross country masculino. O circuito mais desafiador, de longe o mais técnico, mais difícil, mais perigoso, ou aquilo que você quiser considerar. Com certeza eles mudaram a percepção, colocaram a barra lá em cima do quanto um circuito tem que ser difícil para desafiar os melhores atletas do planeta e os melhores equipamentos do planeta. Alguns comentários de que talvez o circuito seja um pouco perigoso demais. Eu concordo se não fosse dentro dos Jogos Olímpicos e a não ser que houvesse uma manifestação dos mountain bikers. Mas a gente precisa lembrar que alguns mountain bikers eles torcem por um circuito como esse, enquanto os outros atletas eles podem achar que o circuito é técnico demais. Algo que faz com que esses caras sejam especiais em todas as modalidades é justamente ser difícil de compreender como que eles conseguem fazer algo que a gente não consegue nem imaginar. Isso acontece no atletismo, nos saltos ornamentais, na ginástica olímpica, na maratona, nos 100 metros e também no mountain bike. Quando a gente olha um circuito e fala, não dá nem para imaginar, eu não quero nem tentar, eu não quero chegar perto. E eu acho que é essa perspectiva que 99% dos espectadores tiveram. Isso mostra o quanto um circuito tem que ser desafiador para mostrar os limites dos melhores atletas e equipamentos do planeta. Tendo feito essa introdução, de televisão essa introdução, hein? Não é, Clara? Gostou? Nem prestou atenção. Eu não tô, Maria. Tá vendo? Eu tô aqui me divertindo. Essa é a largada. Eu vou falar uma perspectiva. Não gosto de fazer previsões. Mas antes da largada, o único cara que eu apostaria algo para medalha, para disputar medalha, o Flückiger. O único. Por que os outros não? Mathieu Van Der Poel, não é o fato dele estar vindo do Tour de France, é o fato dele ter errado a mão nas últimas etapas da Copa do Mundo de mountain bike, mostrando que talvez ele se empolgue demais e que ele precisaria de uma frequência maior no mountain bike para fazer o que ele faz de melhor, que é simplesmente destruir todo mundo. Eu acho que ele é um dos melhores mountain bikers do mundo, mas para disputar contra caras específicos que estão cada vez melhores, talvez ele precisasse um pouco mais de frequência para não errar tanto a mão. Então eu não apostaria porque eu não ia. Ele é 8 ou 80. Ou ele ia abrir uma fuga na primeira volta e chegar 5 minutos na frente de todo mundo, ou ele ia quebrar e sair da prova. Em relação ao Nino Schurter, ele é um cara que ele é o defensor, é o atual campeão olímpico, mas ele é um cara que historicamente ele sempre soube se adequar, fazer as alterações necessárias de acordo com os adversários ou a característica da prova. De alguns anos para cá, ele deixou de ser explosivo como ele era muito tempo atrás e passou a ser mais estratégico por conta da idade e etc. E daí, nesse último ano, ele voltou a ser agressivo por conta do short track. Então, eu não sei se ele seria o cara que conseguiria defender a medalha olímpica ou que eu apostaria. Eu colocaria entre os favoritos, mas eram muitas perguntas para serem respondidas. Em relação ao Pidcock, definitivamente é um dos melhores caras do mundo, mas eu não apostaria por quê? O acidente, uma quebra da clavícula. Daí recuperou da quebra da clavícula, participou da prova de mountain bike, queda, além da queda, uma performance trágica. Então foram 2 eventos que poderiam abalar a confiança dele e a preparação física. Então por isso que eu não apostaria no Pidcock. Em relação ao Avancini, voo cego. Ele decidiu não participar das 2 últimas etapas da Copa do Mundo de mountain bike. Não dá para saber se ele apareceria muito forte com uma estratégia diferente, com a mesma performance física, mais agressivo, menos agressivo. Voo cego, não dá para ter a mínima ideia do que ele poderia fazer. A minha torcida é que ele voltasse reinventando a estratégia, como ele fez naquela prova na Itália, que para mim foi a melhor prova da carreira dele, onde ele foi estratégico do começo ao final. Essa era a minha esperança e talvez a maior possibilidade de brigar por uma medalha. Quem mais? Anton Cooper, Saru, Sink, Koretsky eram nomes que poderiam aparecer e fazer algo especial, mas eu acho que eles não seriam considerados favoritos. Disse tudo isso,
Na largada, as perguntas começaram a ser respondidas. Em relação à estratégia, a mesma estratégia que nós estamos acostumados. O Avancini fazendo uma largada extremamente forte, trazendo alguns mountain bikers, ou na verdade, trazendo todos os mountain bikers junto com ele, como vocês podem ver nessa imagem. Isso foi na primeira volta. Esse era um cotovelo bem enjoadinho, várias movimentações importantes aconteceram nesse cotovelo ou após o cotovelo. Aqui tem o Pidcock, que perdeu o pedal, o Van Der Poel, que perdeu o pedal. Então essa é uma imagem que mostra um pouco a complexidade disso, que esteticamente não parecia ser um lugar decisivo, mas aconteceram coisas. E atrás está o Anton Cooper, o Flückiger, certo? E o Flückiger com a bike nova, da mesma marca, mas pelo que deu para perceber, é um modelo novo. Ainda na primeira volta, nos primeiros momentos, a queda do Mathieu Van Der Poel, uma queda extremamente feia. Eu vou colocar a imagem da queda. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar. A altura desse obstáculo, a complexidade da recepção, porque não é uma recepção tranquila. Se você errar, você vai cair com a roda da frente no cucuruto da pedra da recepção, vai passar por cima da bicicleta, o que incrivelmente parece que foi o que aconteceu com o Van Der Poel, com a pequena hesitação, talvez ele não tenha saído com a velocidade necessária para cair na recepção no lugar adequado na pedra, e daí o tombo feio de muito feio. Olha a altura, pelo ângulo que eles vêm, parece que eles não têm visão nenhuma da recepção. O cara só descobre a recepção. Realmente incrível. Daí, além disso, da imagem, tem as fotos. Cair de costas nessa pedra, daquela altura, nessa velocidade. Daí, obviamente, começaram a aparecer. Né? Ele é um cara extremamente versátil, ele pode usar a mesma manobra para sair do bloco na natação. Esse é o pior tombo, você perde completamente a mão, vai com o rosto em direção à pedra. No skate é uma queda perfeita, né? Saiu rolando para não machucar. É isso, em relação à queda do Mathieu Van Der Poel, e a partir desse momento a situação dele ficava extremamente complexa em relação a resultado, mesmo assim eles continuavam mostrando insistentemente. Eu achei que eles poderiam distribuir um pouco mais as atenções e que eles poderiam usar o know-how da transmissão da Copa do Mundo de Mountain Bike. A transmissão ficou a desejar porque eles focavam ou no Mathieu Van Der Poel ou no primeiro colocado, e o resto aparecia na imagem, na transmissão, por acaso. E em vários momentos eles não sabiam, eles perdiam completamente aonde estavam os atletas, ficavam mostrando um monte de bambu e o vento mexendo o bambu. De qualquer forma, é o que nós temos para os Jogos Olímpicos. Aqui é o Avancini, que continuava fazendo força, o grupo continuava se selecionando, porque o ritmo que ele colocava na primeira volta era muito forte, e essa é uma imagem interessante. Avancini, Milan Vader, Schurter e Korotsky ou Sink, acho que é o Korotsky. Esses são os quatro caras. E a gente precisa ver o que esses quatro caras que fizeram a primeira volta mais forte, o que aconteceu com eles no final da competição. Né? Porque, afinal de contas, é uma competição longa, é uma competição que não só a força, mas como a estratégia ajuda a definir o resultado. Aqui a imagem do avatar, do Van Der Poel, ele é um cara que geralmente ele se dá o tempo, tanto isso é bem visível no cyclocross, como eles caem com mais frequência, ele para, respira, tenta olhar o que está acontecendo, pega a bicicleta com calma e sobe. Isso é uma característica bem importante para fazer uma autoavaliação. Quando eles completaram a primeira volta, para minha surpresa, o Nino, ele estava extremamente agressivo, não é uma característica dele dos últimos anos, é uma característica dos últimos meses, por conta, talvez ele já estava usando isso na Copa do Mundo de Mountain Bike, por conta do short track, e aproveitando essa característica para usar nos Jogos Olímpicos. Então a gente viu o Nino agressivo como ele era 4, 5 anos atrás. Nesse momento, já tinha um grupo conectado bem grande, quando eles completaram a primeira volta, o Nino fez o ataque.
Qual foi a resposta imediata? A Avancini respondeu com o Nino e o Milan Vader na terceira roda. A partir desse momento, isso durou muito pouco. Ainda na segunda volta, tudo já começou a virar de ponta cabeça, porque outros atletas que fizeram a primeira volta, a gente precisa lembrar que a primeira volta é o momento de dar uma acalmada, deixar a adrenalina, começar a ser mais racional, menos emocional. Então talvez vários atletas que estavam atrás, eles tiveram esse tempo para entrar na competição de forma mais estratégica. Então esse é o cenário da segunda volta. Os dois suíços continuavam na frente, o Nino continuava na frente, Anton Cooper, Pidcock já aparecia na quarta colocação, Avancini na quinta colocação e o Anton Cooper, na verdade o Anton Cooper na terceira e o Pidcock atrás do Avancini na sexta colocação. Esse foi quando eles passavam no tempo intermediário, o Nino, Flückiger, Cooper, Pidcock já aparecia na quarta colocação e o Avancini na quinta colocação, Koretsky e Vader. A partir, fechou a primeira volta, o Avancini respondeu ao ataque do Nino. A partir do momento da resposta do ataque do Nino, ele começou a perder ritmo de forma consistente. Lembra aquela imagem do cotovelo que eu mostrei, que não era obviamente técnico, mas tinha areia solta? Os dois suíços estavam na frente, o Schurter ali perto da árvore, escondidinho, na parte de cima da tela. O Schurter e o Flückiger. O Pidcock estava uns 5 metros atrás quando ele saiu do cotovelo. A velocidade com que ele chegou nos suíços e passou pelos suíços é algo tão difícil de compreender, porque ele é um atleta leve, o que é um benefício para ele na subida, mas para conseguir fazer o que ele fez na saída do cotovelo, num lugar relativamente plano, ele precisa ter uma potência absoluta muito alta para passar Flückiger e o Nino como se os dois estivessem parados. A partir desse momento, pelo menos no que se diz respeito ao Pidcock, que está aqui na imagem, a não ser que ele cometesse um erro, o que seria algo bem razoável pelo ritmo que ele estava andando, especialmente nas 5 primeiras voltas. Ele só começou a administrar o que ele estava fazendo a partir da quinta volta. As 5 primeiras voltas, missão total, e colocando todos os atletas de trás no limite, todo mundo cometendo erro, inclusive o Nino, para conseguir se manter na roda do Pidcock. Aqui, Pidcock, Schurter, Cooper, Flückiger, Sink, Koretsky e o Avancini aparecia na 7ª colocação. Quinta volta, aqui o Pidcock já tinha uma vantagem não confortável, mas o gesto corporal dele, os lugares onde ele pedalava em pé ou não, comparado com todas as voltas anteriores, parece que ele começou a ser mais estratégico a partir da quinta volta. Ele conseguia manter uma diferença, ele conseguia administrar a diferença do Flückiger. O Flückiger, principalmente na sexta volta, parece que começou a aceitar que não tinha muito o que fazer em relação à medalha de ouro e talvez preservar a medalha de bronze. Esse foi o momento onde o Van der Poel abandonou a competição. Esse é o Pidcock voando, incrível. Pidcock, Flückiger a 12 segundos. Na sexta volta, medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de ouro, medalha de prata, não decidida, porque muita coisa poderia acontecer em relação a erro, mas existia uma luta pela medalha de bronze. Schurter, Cooper, Koretsky, mais tarde Sink. Mas esses nomes, medalha de bronze, não tinha outra possibilidade. Vou falar de novo. Schurter, Cooper, Koretsky, Sink. A medalha de bronze tinha que estar entre esses 4. Tinha. Porque algo aconteceu. O Sink, no melhor momento dele, pneu furado. Daí aquela velha história. Qual foi a escolha do equipamento? Quanto agressivo foi? Como vocês podem ver, ele não estava usando nenhum tipo de proteção. Talvez ele tenha priorizado o peso ao invés de proteção. Isso é uma escolha do cara. Então, não é que pena o pneu furou. Sim, para nós espectadores, que pena, seria ótimo que no século XXI houvesse uma opção de não ter pneu furado.
já existem opções que o pneu você consegue rodar com o pneu furado, mas a bike fica mais pesada e talvez os atletas abram mão disso porque eles têm mais aderência, mais controle da calibragem, mas em compensação um risco maior de acontecer isso. De qualquer forma é uma pena. Como a imagem era meio a transmissão era meio confusa, os meus prints ficaram meio confusos. Então esse é o Pidcock que cruzou a linha de chegada de forma extremamente tranquila. Eu fiz esse print porque tem esse japonês, os japoneses sempre estão segurando uma máquina fotográfica na mão, mas geralmente eles tiram foto. Tem um campeão olímpico do lado do japonês e o japonês está tirando foto de quem? Ele está olhando para quem? Ele está segurando essa câmera para tirar foto de quem? Se o único atleta que cruzou a linha de chegada era o Pidcock e está do lado dele, faz assim, japonês, e tira a foto do cara. Incrível! Eu não sei. E ele está feliz ainda, porque ele está tirando foto de alguém que está do outro lado, que eu não sei quem que é. Pidcock mais do que merecido. Daí aqui. Lembra que eu falei a medalha de bronze? Olha ali, ó. Pidcock, Flückiger, Valério Serrano. Valério Serrano ele apareceu nos últimos momentos, mas a transmissão era meio confusa. Ele chegou naquele grupo dos 4, né, que na verdade eram 3, porque o Sinkit teve o pneu furado, e de repente aparece o Valério Serrano cruzando a linha de chegada com a medalha de bronze, na frente do Schurter, na frente do Koretsky, na frente do Cooper, o que foi simplesmente incrível. O cara roubou a medalha. Alguém estava segurando a medalha de bronze, ele passou e pegou a medalha de bronze. Incrível, essa classificação. Pidcock, não tenho o que falar. Eu imaginei que com tantos episódios negativos, que seria, e pela pouca idade, primeira participação nos Jogos Olímpicos, e fazer o que ele fez, imagina daqui 4 anos o que ele vai fazer. O Flückiger não era muito forte muito cedo. Eu acho que o Flückiger fez exatamente o que ele fez nas etapas da Copa do Mundo de mountain bike. Talvez ele esteja satisfeito porque ele fez o melhor dele, dá a impressão que ele foi estratégico, como ele geralmente é. Ele fica nas 2, 3 primeiras voltas perto da movimentação, mas não participando da movimentação, e ele vai ganhando essa consistência no top 3. Né? Só que o problema é que o Pidcock era um cara muito mais forte. Então quando você sabe que você fez o seu melhor, mas tem alguém que é melhor que você tem que aceitar, porque afinal de contas é isso que faz com que o esporte seja desafiador. Valério Serrano, a gente tem poucas imagens, mas de qualquer forma mais do que merecido. Ninguém ganha uma medalha de bronze do nada, né? A gente não sabe qual foi a estratégia dele. Talvez o Valério Serrano, sem dúvida, ele teve a melhor estratégia de todo mundo, porque durante a transmissão ele não apareceu e ele tem a medalha de bronze. Né? O Nino, surpreso com a agressividade dele, ser agressivo como ele não era há tanto tempo, com a idade, e terminar na 4ª colocação, eu tenho certeza que satisfeito ele não está, mas que é um grande resultado para ele, sem dúvida nenhuma é. Koretsky, Cooper, que ficou ali, principalmente durante as 4, 5 primeiras voltas, o Alan Hatterley na 8ª colocação, o Saru na 9ª, e o Milan Vader, que fez a primeira volta forte com o Avancini, conseguiu se segurar no top 10. Em relação ao resultado do Avancini, 13ª colocação. O Avancini, fisicamente, ele é um dos mountain bikers mais fortes do planeta. Só que a estratégia definitivamente não encaixa. Tem a história de se sentir confortável, de gostar de andar na frente. Todo mundo gosta de andar na frente. Eu adoraria conseguir ficar andando na frente. Considerando que é uma competição entre os melhores do planeta, eu fico imaginando qual é a estratégia. Eu consigo enxergar a execução, que eu vou andar forte na primeira volta, vou ficar longe de qualquer risco, mas eu vou continuar andando forte por 8 voltas e vou cruzar a linha de chegada em primeiro. Eu não consigo entender eu consigo entender qual é o motivo, mas eu não consigo entender como executar essa estratégia. Como se manter na frente, fazendo força, puxando esses caras. Porque a gente precisa lembrar que, por exemplo, o Flückiger, o vencedor das últimas 2 etapas de mountain bike, ele é uma ótima referência. Em algum momento você vai para trás da roda desse cara, observa um pouco, vê como que ele está ofegante, quanto agressivo e etc. Eu acredito que observação tem um papel importante na definição da estratégia dentro da competição. Mas por algum motivo o Avancini ele gosta dessa estratégia, ele insiste nessa estratégia, eu não consigo entender
qual é a estratégia. Eu entendo a estratégia, eu não consigo entender como executar, andar na frente de bandeirada a linha de chegada. Mas de qualquer forma, a nossa torcida continua. Em relação à participação do Cocuzzi, 27ª colocação. A minha grande pergunta, a minha grande dúvida em relação ao Cocuzzi é o seguinte: quando você faz o seu melhor, como eu disse, você não tem o que se arrepender, porque podem ter outros atletas que são melhores. Então eu fico na curiosidade e gostaria de ter uma conversa com o Cocuzzi. Ele fez o melhor dele, ele está satisfeito. Ali em cima da bike, naqueles drops gigantescos, nos Jogos Olímpicos, ele sentiu que ele poderia ter feito algo melhor naquele momento, não no futuro. Ou ele está satisfeito, ou ele sentiu que ele fez ainda melhor do que ele estava programado para fazer, porque essa perspectiva é o que importa. Em relação ao cross-country masculino, é isso. Sintam-se à vontade em relação às críticas, sugestões, comentários, complementos e etc. Abraço, tchau!